Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando em sua vida e em sua casa. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e hoje estaremos meditando no livro de Gênesis, capítulo 7, versos de 1 a 5. Vou compartilhar aqui a minha tela para você acompanhar aí a mensagem, tá bom? Então, vamos ler a Escritura. Então, nós vamos falar sobre 40 dias de juízo e purificação, tá bom? Dando ênfase nesse número 40, o que ele representa, o que ele significa, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. A relevância do número 40 está em todas as partes da Escritura. Houve 40 dias de dilúvio na terra, que nós vamos ver. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 etapas: 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. O povo também, antes de entrar na terra prometida, espiou a terra durante 40 dias. Moisés, ele passou 40 dias no Monte Sinai até receber a lei de Deus. O povo de Israel passou 40 anos no deserto como forma de punição e purificação da sua descrença. Em Juízes, nós lemos também que Israel gozou de períodos de paz durante 40 anos, mas também houve castigo durante 40 anos. Elias, fortalecido com certa comida, caminhou 40 dias até o monte Horebe, o monte de Deus. Durante 40 anos, Saul reinou sobre Israel, Davi e Salomão. Ou seja, existem muitas passagens na Escritura que nos mostram a relevância deste número, deste valor numérico, o número 40. Nós vemos também no Novo Testamento que Jesus, ele foi levado por Maria e José ao templo 40 dias após o seu nascimento. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois foi tentado pelo diabo. E após a ressurreição, Jesus passou 40 dias na terra, ensinando sobre o reino de Deus. Então, esse número ele tem uma certa relevância na história do povo de Deus. É interessante notar que nós vamos abordar justamente o tema 40 dias de juízo e purificação, olhando para a história do dilúvio que ocorreu na época de Noé. Vale notar nesse momento que Noé, ele nasceu numa época em que a humanidade estava frustrada visivelmente, uma vez que a terra havia sido amaldiçoada por Deus,
por causa do pecado do homem. E o pecado aumentou, aumentou e aumentou. Foi dito a respeito de Noé, em seu nascimento, no capítulo 5, verso 29, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Noé foi escolhido por Deus para ser instrumento de livramento para a humanidade naquele momento. Deus está sempre providenciando meios para que a humanidade possa se voltar para Ele. O seu nome, o nome Noé, é Noah, na língua hebraica, significa consolar, dar alívio, e ainda tem conotações de descanso e salvação. Mas antes do descanso e da salvação, haverá julgamento, com 40 dias de dilúvio sobre a terra. Esse período caracteriza um momento importante na história da redenção do fiel a Deus. Deus, ele pune o pecado, mas concede oportunidade ao pecador. Noé é uma daquelas pessoas que aproveitou a oportunidade dada por Deus. Mas logo no capítulo 6 do livro de Gênesis, no capítulo 6, versos de 5 a 7, a palavra de Deus nos diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Uma tristeza profunda Deus teve. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, as aves do céu e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Que tragédia, não é? Para a humanidade nesse momento. É importante a gente lembrar que Deus, ele concede oportunidade, mas ele pune o pecado. E ele castiga o pecador por causa do seu pecado. Mas antes, ele vai oferecer oportunidade, tá bom? Deus é um Deus de oportunidade, mesmo constatando o aumento da perversidade do homem e que a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal, ainda, mesmo depois disso, levaria aproximadamente 100 anos para a execução de sua decisão. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Deus é um Deus cheio de compaixão, que se expressa em seu arrependimento naquele momento. A palavra arrependimento, ou a palavra hebraica que é usada no verso 6 para dizer que o Senhor arrependeu-se, tem como raiz uma palavra hebraica chamada naham, e essa mesma palavra aparece em vários textos na Escritura, tá bom? E aparece em 2 Samuel, para enfatizar que Deus, ele se lamentou. Deus não tem do que se arrepender, mas ele lamenta aquilo que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, com a capacidade de fazer o bem, mas está sempre escolhendo o caminho do mal. Em Amós, capítulo 7, verso 3, essa mesma palavra, naham, é traduzida como consolou-se. Consolou-se. Traz a ideia de que Deus, ele suspirou ao ver a maldade do homem. E isso cortou-lhe o coração.
Quando diz que Deus se arrepende, quer dizer que ele abranda ou muda a sua maneira de lidar com os homens de acordo com os seus propósitos soberanos. Deus é bondoso, Deus é misericordioso e age sempre com bondade em favor do homem. Mas ele pune e punirá o pecado. Mas antes concederá oportunidade de arrependimento. A ideia é que Deus, ele respirou profundamente ao ver a maldade humana. O pecado do homem é a tristeza de Deus, assim como o pecado entristece o Espírito de Deus, como nós lemos na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 30, nós anulamos o poder do Espírito em nós, se nós nos vendermos ao pecado. Portanto, é importante que a gente realmente valorize a oportunidade que nós recebemos de Deus. A reafirmação do aumento da corrupção humana e da violência e a confirmação do julgamento divino se dá no texto que nós lemos, no capítulo 7, verso 4, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que criei. Jamais devemos esquecer que os olhos de Deus estão voltados para aquilo que acontece na terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar e seu julgamento é baseado em fatos. Mas é incrível como, mesmo tendo os fatos, Deus ainda concede oportunidade do homem se arrepender. A corrupção da conduta, o aumento da maldade era visível naquela ocasião. Mesmo assim, Deus ainda concede oportunidade. O julgamento se dará por meio de um dilúvio naquela ocasião. Uma chuva torrencial que durará 40 dias e 40 noites. Esse período, esse número, caracteriza um momento importante naquele momento, para a reflexão dos que ficam, pois ele representa juízo, mas também redenção. Deus concede oportunidade hoje para mim e para você. Como você vai usar? Será que nós temos 40 dias de oportunidade? Será que nós vamos aproveitar o dia que Deus vai dar para a gente hoje? Mas é importante nós frisarmos que Deus, antes de fazer o julgamento acontecer, ele concede oportunidade. A Noé, que achou graça diante de Deus, que encontrou a benevolência de Deus, como diz capítulo 6, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E Deus, então, vai dar instruções sobre o plano de salvação. Um justo no meio de uma geração corrompida, mas alguém disposto a fazer tudo o que o Senhor ordenara. Deus é um Deus de oportunidade, vista nas orientações sobre o plano que ele vai dar a Noé. E o tempo de construção da arca pode muito bem representar o tempo de pregação e oportunidade, mesmo depois do decreto de Deus, naquele momento. Pois Noé, ele vai ser lembrado no Novo Testamento como pregador da justiça, em 2 Pedro 2,5. Isso significa que Deus concedeu, antes de imputar o julgamento, Deus concedeu oportunidade àquela geração. Ele concedeu oportunidade de
arrependimento. A construção da arca e suas especificações é notadamente marcada como importantes pela frase: Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Aliás, essa frase acompanha como um refrão poético a vida desse homem de Deus. Deus é um Deus de oportunidade, visto no anúncio de uma aliança que ele fará com o seu servo justo e fiel. No verso 18 do capítulo 6, nós lemos: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Esta aliança seria bem compreendida depois que o julgamento fosse finalizado, tendo as águas do dilúvio secado sobre a terra. No momento, o mais importante, naquele momento, para Noé, era construir a arca e depois entrar nela, onde a salvação será realizada e a redenção de Deus será concretizada depois do juízo. Hoje, nós temos salvação somente em Jesus. Mas Deus, ele concede ao homem a oportunidade de abrir os seus olhos para contemplá-lo, para buscar a sua vontade. E nós estamos vendo isso, especialmente nesse momento que estamos vivendo, onde Deus está concedendo ao homem a oportunidade de se voltar para ele, uma vez que o próprio ser humano se acha completamente independente. Deus estende sua generosidade amorosa a toda a família do justo Noé, que encontrou a benevolência do Senhor. Isso nos dá uma lição importante, onde Deus mostra para a gente o padrão de Deus para a família, salientando o relacionamento moral e responsável entre pais e filhos. Os homens, maridos, precisam compreender a responsabilidade pela sua família e conduzir sua família a Deus. Nós sabemos que os seres são individuais, mas certamente se nós ensinarmos, nossa família terá a oportunidade de entrar junto na arca de Deus e passar pelo julgamento, salvo pela sua graça. Deus, certamente, Deus, ele é Deus de oportunidade. E Deus fez aliança conosco também, por meio da cruz. A cruz, que era objeto de condenação, foi transformada em objeto de redenção para a humanidade. O que você fará enquanto ouve a mensagem de Deus que está sendo pregada? Pois aquela geração de Noé ouviu e viu a salvação, mas não quis, rejeitou. E muitas pessoas hoje sabem da cruz, sabem dos eventos que ocorreram com Jesus, mas preferem ignorar. Certamente haverá o momento em que haverá o castigo para essa decisão, pois salvação hoje somente através de Jesus. Deus é um Deus de oportunidade. Mas nós precisamos compreender que as orientações do plano de salvação no Novo Testamento são bem claras, pois é necessário crer, arrepender, confessar, batizar e perseverar. Mas a história de Noé nos lembra a importância do batismo no plano de salvação. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 20 e 21, quando Pedro fala que do mesmo modo que Deus agiu no passado, na época de Noé, salvando-os através da água,
Eles estavam na arca, mas foram salvos através da água. Agora o batismo também salva vocês. Então, que nós possamos aproveitar esta oportunidade. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Mas é Ele quem estabelece o padrão para a salvação. É Ele quem dá as especificações. Certamente, se Noé não tivesse seguido as especificações da arca, certamente teria sucumbido. A medida certa e o uso da madeira especificada por Deus fez diferença no resultado final na vida de Noé. Por isso, é notório ouvir Deus dizer: e Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Você tem feito tudo como o Senhor tem ordenado? Certamente haverá o momento do cumprimento do julgamento divino. E a pergunta é: você está preparado? Deus é Deus de oportunidade. Deus é fiel em tudo aquilo que ele fala, com toda certeza. E tendo encontrado Noé, que era homem justo e íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus, lhe apresentou seu plano, que demorou de 70 a 100 anos para se concretizar. Ou seja, aquela geração teve oportunidade. Será que essa geração vai aproveitar a oportunidade que Deus está dando? Vamos interceder nos próximos 40 dias por essa geração, a fim de que abram os olhos para Deus. Marcadamente, a frase "entre na arca" mostra que Deus irá cumprir o que prometera e trará juízo sobre a terra. Porém, Noé foi tido como o único justo que Deus encontrou naquela geração. Certamente, Noé advertiu sua família do juízo divino, mas deu testemunho vívido de sua fé, porque o texto faz questão de ressaltar: Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Como tem sido sua vida em seu cotidiano? Você acredita que Deus vai executar juízo a qualquer momento? E que a oportunidade que temos é hoje? E se durar 40 dias, são 40 dias de oportunidade? Mas nesse caso, os 40 dias estão sendo usados para julgamento e purificação. Julgamento dos ímpios, purificação dos fiéis. Tudo começou com o decreto divino sobre o seu juízo e sua orientação por meio de salvação. E agora, Deus, depois de algumas décadas, no capítulo 7 que nós lemos, no capítulo 7, Deus se comunica para dizer: daqui 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, representando aqui o juízo divino, pleno, completo, sobre o mal. O servo fiel a Deus é sempre notificado por Deus sobre as suas ações futuras. Quem está andando com Deus ouvirá e obedecerá. Quem não estiver andando com Deus apenas ouvirá. Você está ouvindo e obedecendo, ou está apenas ouvindo e achando que não vai ser agora, que você tem tempo para mudar sua vida? Onde você se encaixa nesse momento? Noé tinha 600 anos quando tudo isso aconteceu. E as águas do dilúvio vieram sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Esse período caracteriza juízo e condenação, como já dissemos, mas também purificação e redenção para aquele que, como Noé, andar com Deus. E nos capítulos 8 e 9 do livro de Gênesis, nós temos o resultado da fidelidade a Deus. Um Deus bondoso e misericordioso no meio de nós.
Deus está sempre providenciando o que é necessário para que nós possamos permanecer com Ele. Deus é um Deus de oportunidade e fidelidade. Se a sua luta está grande, Deus, ele é fiel e ele, no momento certo, vai cumprir as suas promessas. Notadamente, até aqui, a narrativa do dilúvio, até o capítulo 8, a narrativa do dilúvio envolve condenação. De agora em diante, passa a ser uma história de redenção, que é resultado da graça divina oferecida ao homem e a fidelidade do homem à graça divina. Nós somos salvos, como Noé, pela graça de Deus. Mas é importante notarmos a necessidade de andar com Deus. Depois que Noé e sua família entraram na arca e veio o dilúvio, Deus ficara sem falar durante 150 dias, como nós lemos em capítulo 7, verso 24, que nos diz, e as águas do dilúvio, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E até aqui, Deus não falara mais com Noé, desde o capítulo 7, quando ele disse que daqui a 7 dias viria as águas do dilúvio. O silêncio de Deus não quer dizer abandono. Pelo contrário, depois que Noé e sua família entraram na arca, isso aí revela sua soberania, a soberania de Deus e a necessidade de confiança daqueles que estão seguros no seu plano de redenção. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Portanto, não há nada a temer. Não há dificuldade, não há enfermidade a temer. Pois Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus lembrou-se, não porque tinha esquecido, mas porque chegara ao momento certo de expressar sua consideração, sua bondade e seu cuidado para com o seu servo. E fez isso fazendo com que as águas do dilúvio começassem a baixar. No ano 601 da vida de Noé, o cumprimento do plano de redenção se completa com a terra estando completamente seca, sendo totalmente purificada, e Noé ouvindo Deus novamente, agora dizendo: saia da arca. Que maravilha, não é? Deus cuida do seu servo no meio da dificuldade. Aquilo que era julgamento para o mundo era descanso para o servo de Deus, o servo fiel a Deus. A redenção manifestada pela graça divina leva o servo fiel a Deus à adoração. Esse é o primeiro ato que Noé faz depois que sai da arca. No verso 20 do capítulo 8 nos diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Não mais com águas de um dilúvio, mas certamente o juízo divino virá no momento certo, marcado por Deus, para julgar esse mundo que tem negado Deus com suas atitudes. Deus, certamente, ele é fiel em suas promessas. A promessa feita em 7:18, de que ele faria uma aliança com Noé. Ele ratifica essa aliança em capítulo 9, do 8 ao 17. Deus, ele coloca um sinal no céu,
garantindo a sua aliança com a descendência de Noé, de que não destruirá mais o mundo com um dilúvio. O arco-íris é a assinatura de Deus no céu, que revela sua fidelidade e certamente trouxe um novo sentido para a vida de Noé e sua família. 40 dias e 40 noites de água sobre a terra. Um dilúvio que representa esses 40 dias, juízo e condenação para o infiel, mas purificação e reflexão para o fiel a Deus. Certamente, com esse pensamento, Noé e sua família trilharam o caminho da obediência a Deus, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas lutas. Deus transformou os 40 dias e 40 noites de destruição para os infiéis em redenção e esperança para os fiéis. Na carta aos Hebreus, Noé é lembrado na galeria dos homens e mulheres de fé deste modo, em 11:7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A nossa maneira de viver na justiça de Deus é uma evidência de que Deus condenará toda a injustiça. Vamos manter a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. A construção da arca revelou o tempo de bondade e misericórdia de Deus, mesmo já tendo a constatação de que o mundo vive na impiedade e sua inclinação é constantemente para o mal. Ainda assim, Deus concede ao mundo oportunidade, enquanto houver vida. O dilúvio revelou que a palavra de Deus é verdadeira. Deus fala, Deus cumpre. Se Deus ofereceu salvação, ele vai dar, mas é necessário andar com Deus. Se Deus está dizendo que vai julgar e condenar, ele vai fazê-lo, mas vai antes conceder oportunidade. Deus fala e cumpre o que fala. A fé e a vida de Noé revelaram que andar com Deus é a única coisa que vale a pena nesta vida. Deus honrou a fé e condenou a incredulidade do mundo. Qual será a sua escolha? Pois 40 dias é um tempo de juízo e condenação aqui, mas também um tempo de reflexão e redenção. Qual será a sua escolha? Vai continuar na impiedade, mesmo sabendo que será condenado? Ou vai se render ao plano estabelecido por Deus para a sua salvação? Estamos aproveitando esse momento para dedicar 40 dias de oração, intercessão a Deus, pelo momento que estamos vivendo. Os dias estão difíceis, mas os fiéis têm a garantia de que tudo isso vai passar. E tudo isso, na verdade, revela que Deus é quem controla todas as coisas. E se nós continuarmos andando com Deus, intercedendo por esse momento, certamente Deus nos ouvirá e cumprirá as suas promessas, como ele fez na vida de Noé. Que Deus te abençoe. Que o Eterno te abençoe e te guarde.